Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu optei por fazer esse vídeo aqui. Nem estava na minha programação fazer vídeo hoje, mas eu gostei tanto da leitura que foi feita para o dia de hoje e como o texto no site ficou muito longo, então às vezes as pessoas não estão podendo ler, ou estão com preguiça, ou seja lá o que for, né? Então eu acabei optando por fazer o vídeo, e esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque as cartas já estão tiradas, né? E então eu vou contar um pouquinho a história do porquê que eu resolvi fazer essa tiragem no baralho cigano hoje, de uma forma bem diferente, tá bom? Eu tenho feito, para quem me acompanha e me acompanha no site, eu coloco no site todo dia uma dica, uma orientação, um conselho das cartas, dos oráculos, dos cristais, enfim. E aí hoje me veio, por intuição, talvez por alguma situação que eu esteja vivendo, pedir uma orientação ao baralho cigano. O que impede o que impede a gente de seguir adiante? O que está travancando a gente, né, para que a gente siga em frente? Né? O que atrapalha de eu ser feliz no amor? O que atrapalha eu ser realizado na minha vida profissional? O que impede eu de fazer as pazes com amigos? O que impede eu de fazer a grande mudança na minha vida? E aí, eu optei por fazer o seguinte. Todos nós carregamos o masculino e o feminino dentro da gente, né? E o que é o feminino? O feminino são as emoções, são os nossos sentimentos. A feminilidade, a energia feminina são as emoções. E o masculino são as nossas ações, é o nosso racional, né? Então, se a gente não tiver com esses dois polos equilibrados dentro da gente, nossa vida não evolui, porque é através do equilíbrio masculino, com o equilíbrio feminino, que a gente toca a vida da gente, né? E aí, e isso começa daqui de dentro e vai se expandindo para fora. Independente das opções sexuais de cada um, ou da qualidade de gênero que cada um se coloca hoje em dia, as energias são masculinas ou femininas. Então eu optei por saber onde que existe o desequilíbrio masculino e aonde existe o desequilíbrio feminino, tá? E aí, cada um de vocês, fazendo suas reflexões, vão parar para pensar qual é a área que está desequilibrada aí dentro de você, tá bom? E aí eu quis compartilhar em vídeo com vocês esse jogo, e eu vou deixar estagnado um pouco a foto do jogo para vocês entenderem o porquê disso, né? Então, aí na edição vai aparecer a foto desse jogo para vocês enquanto eu estiver falando, tá bom? Aqui, no masculino, tá? O que impede o masculino de agir na vida dele? O que está impedindo ele de fazer com que as coisas caminhem, tá? O que impede
esse masculino de funcionar, de andar, de fazer com que as coisas caminhem, na verdade é o medo de ser incompreendido, o desgaste da vida cotidiana, né? O medo de se expor emocionalmente e não ser mais valorizado, né? Isso faz com que o homem, o masculino, tá? O nosso masculino, deixe de ter ações, deixe de aprender com o feminino as emoções. Ele não coloca as emoções para fora, e quando se coloca essas emoções para fora, são colocadas de forma agressiva, violenta. Então, pegar aqui um caso de uma mulher, por exemplo, que tem tanto medo de ser incompreendida nos seus sentimentos, de não ser reconhecida dentro de um relacionamento, de ser reconhecida como pessoa valorosa, né? Receber a valorização que espera, que acaba muitas vezes sendo agressiva, sendo violenta dentro do trabalho, dentro de um relacionamento. Então, o que o jogo fala para a gente? Que é importante que a gente transmute isso, né? Aprenda com as emoções equilibradas, né? Trazer as emoções de forma equilibrada para a vida da gente e fazer com que elas sejam transmutáveis, que elas façam com que a nossa ação funcione, né? E funcione de uma forma muito mais clara, mais objetiva, fazendo com que a gente se sinta mais livre de pensamentos, de julgamentos que as pessoas possam ter. O que os outros pensam são o que os outros pensam, né? Então, isso é o desequilíbrio masculino nessa história, né, da gente. E aí, eu acabei optando por fazer a escolha da pedra, do cristal. Neste caso, a cianita azul. E a cianita azul, para facilitar esse processo de medo, de insegurança, de raiva, de frustração, ela é excelente. Né? O uso da cianita, você ter uma cianita com você, uma cianita azul, dilui esses sentimentos. Né? Então, se você está se identificando com esse tipo de situação na sua vida que está te impedindo, de repente, o uso de uma cianita dentro do bolso, dentro da bolsa, né? Se você, de repente, tem ela, se você pode ter ela na cabeceira da cama, ou na mesa de trabalho, se você trabalha no escritório, que não, isso não atrapalhe, procure. Elas não são pedras caras, elas em estado bruto, e elas podem te auxiliar nessa situação, tá bom? Agora, a gente vai... O que o feminino, o nosso feminino, impede a nossa evolução? O que impede a gente de andar para frente, da gente transpor as nossas barreiras, esse feminino? O feminino aqui, ele fala que a gente muitas vezes está numa zona de conforto, né? Eu já me conformei com aquilo, eu me conformei em
estar neste emprego, eu estou conformada com essa pessoa com quem eu estou, as coisas estão mornas, mas tudo bem, é o que eu mereço. Essa falta de ação, essa falta de decisão, muitas vezes faz com que a gente acabe se colocando num papel de vítima, né? E colocando as culpas, colocando as nossas frustrações nas costas do outro. Poxa vida, Júlia, como assim? Pois é. Eu tô com essa pessoa, a situação é ruim, as coisas não são legais, mas tudo bem. É isso aí, a culpa é dele, ele que não me leva para sair, ele que não é romântico. A cidade onde eu moro só tem isso para me oferecer, só tem esse tipo de trabalho para me oferecer. Ou seja, a culpa é do outro. Você não assume as rédeas da sua vida. Você não faz a sua vida girar, a energia fluir. Porque a energia, para ela fluir, precisa de ação, né? A roda, ela só funciona se ela é movimentada. Senão, ela não anda. E para ser movimentada, ela precisa de ação, tá? E aí o feminino vem falando o seguinte, que é importante que a gente não renegue a ação na nossa vida, né? Deixe de estar na zona de conforto e ir adiante. É fundamental que você siga o seu caminho, né? Que você tome a frente, você decida, você reflita o que você quer, assuma o que você quer e não coloque a responsabilidade da sua vida nas costas de outro, entendeu? É importante haver este equilíbrio. E aí, a pedra que eu escolhi para auxiliar nesse seu processo, no processo de quem se identificou com este feminino, né? Que é o teu feminino que está desequilibrado e não o seu masculino, é a Ágata de Botsuana. A Ágata de Botsuana, ela auxilia no ensinamento de que a sexualidade é uma função natural e que a sensualidade é a demonstração de apreço dos sentimentos pela vida em sua plenitude. Ou seja, essa Ágata especificamente, ela ajuda a gente a encontrar soluções, ao invés da gente ficar remoendo os problemas, e a gente evita padrões destrutivos. Né? E o que são esses padrões destrutivos? Poxa vida, a culpa é de fulano, eu não tenho nada, eu sou uma coitadinha, eu sou um coitadinho, né? Eu sou vítima do sistema, entendeu? Então, ela consegue proporcionar isso para a gente. E uma coisa bacana nessa Ágata é que ela ajuda a ativar o amor protetor. O amor protetor a si mesmo. O amor protetor àqueles que nos cercam. Ao invés de ser aquele amor que fica sufocando, né? Isso é uma coisa muito recorrente em nós mulheres, né? A gente acaba confundindo o amor com um amor sufocante, né? E eu não estou falando apenas nos relacionamentos românticos. Relacionamentos com filhos, relacionamentos com amigos, a gente tem essa tendência de sufocar o outro. E a Ágata de Botsuana, ela auxilia nesse equilíbrio para a gente, tá ok? E aí eu acabei optando por pedir ao oráculo
terapêutico uma ação para que esses dois polos energéticos se equilibrassem. O que esses dois polos, o masculino e o feminino, qual é a palavra, qual é a ação que a gente pode levar como bandeira para poder dar continuidade à vida da gente? E aí, o que o oráculo terapêutico nos passou foi ser tolerante. Poxa vida, como assim ser tolerante no masculino, como ser tolerante no feminino? É importante que a gente entenda que tanto o masculino quanto o feminino tem dores, tem feridas, existem feridas abertas, né? Quando a gente fala de energias, de masculino e feminino, não necessariamente a gente está falando de homem e mulher, mas a gente vem vindo como sociedade, a gente vem muito naquela coisa de exigir respeito. A gente, como mulher, está lutando para ter o reconhecimento nosso pela sociedade, né? Fazer com que o homem, de alguma forma, respeite nós mulheres. Mas o quanto nós mulheres deixamos de ver as feridas que o homem carrega. Um dos movimentos que a gente vem estudando nos últimos tempos é o quanto nós mulheres impedimos que o homem exerça o seu feminino. Como assim, Júlia? O quanto a gente não respeita as emoções que um homem tem. Quantas vezes nós deixamos o homem tem que ser o provedor, o homem tem que ser emotivo, mas ele não pode ser emotivo, ele tem que ser carinhoso, mas ele não pode demonstrar as emoções dele. Aqui o que eu estou falando não tem nada a ver com machismo nem com feminismo, é apenas uma reflexão social mesmo, né? Eu acho que todos nós, de alguma forma, acabamos, nós mulheres, hoje isso é apenas uma divagação de pensamento meu, até que ponto nós mulheres, para nos fazermos ser respeitadas, usamos da mesma técnica do homem violento, do homem agressivo, só que no feminino. Fazemos a mesma coisa, somos tão violentas quanto eles. Usamos tudo na base da mesma moeda. Será que isso vai funcionar? Porque durante todo o tempo em que o homem agiu dessa forma, problemas seríssimos como sociedade nós tivemos. Então, será que é por aí que a coisa funciona? Será que nós, mulheres, por termos um pouco mais de emoção, um pouco mais de sensibilidade, por carregarmos mais essa energia feminina, será que nós não deveríamos ser um pouco mais tolerantes? E o tolerar não é tolerar agressividade, não é tolerar ignorância, não é tolerar feminicídio. Não, eu não estou falando disso, isso não se deve tolerar mesmo. Mas será que nós não devemos, de alguma forma, permitir que esses homens exponham
um pouco esses sentimentos, né? Esse sentimento de medo que o jogo mostrou, esse sentimento de incompreensão, né? Esse sentimento de que ele também precisa ser valorizado, não com agressividade, sim com sentimentos mais fraternos. São reflexões a serem pensadas. E a mesma coisa da energia masculina para a energia feminina. Não adianta nada o cara vir e achar que de repente tudo funciona na base do quero agora, as coisas têm que ser feitas agora. A mulher, ela funciona diferente. O feminino funciona diferente. Ele primeiro precisa sentir, ativar primeiro o emocional para que as coisas aconteçam, para que se torne uma coisa mais... as relações se tornem mais fecundas, que elas se tornem mais prósperas. E aí, enquanto este masculino não for tolerante com o feminino e o feminino não for tolerante com o masculino, existe esse desequilíbrio. E esse desequilíbrio acontece primeiro dentro de nós, né? Porque a gente acaba não aceitando o nosso masculino, no meu caso, e no caso dos rapazes, dos homens, acabam não aceitando o feminino, né? Então, por exemplo, há muitos e muitos anos atrás, eu me escutei de uma pessoa, logo quando eu me casei, eu fui comprar o enxoval, e aí um dos meus lençóis eram de florzinhas. E aí a pessoa perguntou para o meu noivo na época, meu marido atualmente, nossa, mas você vai deitar num lençol de flor? Nossa senhora, hein? Isso a gente vai duvidar da sua sexualidade. Veja, qual é o problema de você ter flores, né? Se um homem, de repente, tem flores dentro do seu ambiente de trabalho, isso mexe com a sexualidade? Será que isso interfere na sexualidade da pessoa? Né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sentimentos, eles precisam ser extravasados, porque senão eles ficam represados e desequilibra tudo, né? E aí, a mensagem que o tarô, que o oráculo terapêutico passa, eu vou ler para vocês, e para quem conseguiu ver aí durante o tempo que ficou estático aí o jogo e quis ler, eu vou repetir agora falando. Nada do que está acontecendo é à toa. Tudo está interligado. Há um porquê. Mesmo que não saibamos, que estejamos às cegas, cabe a nós confiar na proposta da evolução divina. E aí, como que eu enxergo essa mensagem? Nosso ensinamento evolutivo como espécie é exatamente saber equilibrar esses dois polos energéticos neste momento. Eu já comentei isso em outros vídeos, desde o ano passado eu venho falando isso. Nós estamos num grande e enorme processo de mudança como seres humanos. E aqueles que não estiverem atentos às mudanças e às necessidades de mudança internas de cada um de nós, vai acabar ficando para trás, né? E aí, isso é o momento de aprender, né? Lidar com essas diferenças faz com que o aprendizado se torne muito mais interessante, tá?
Eu quis dividir com vocês hoje, aqui por vídeo, porque eu tive algumas pessoas que me deram feedback da leitura e queria que eu fizesse isso em vídeo. Então eu acabei optando por fazer com vocês, para facilitar quem não está podendo ler, enfim. E eu queria realmente também deixar registrado isso aqui no canal. Se você se interessou, se você se identificou, né, e aquilo te tocou mais fundo, então me procura através do WhatsApp. Meu WhatsApp vai estar aí aqui na descrição desse vídeo, para você me procurar e a gente fazer uma leitura, tá? Para que a gente possa, de repente, aprofundar um pouco mais e saber onde que está tendo esse medo, medo do que você está tendo, né? Você está na inércia por quê? Né? Por que você não consegue mudar? Por que você não consegue sair daquela sua zona de conforto? Tá ok? E aí a gente vai renovando isso. No próximo vídeo eu vou fazer uma leitura também mais direcionada para determinadas situações, mas aí vocês é que vão participar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, achou interessante, segue o canal, tá? Tem o meu site aí que também está na descrição. Lá eu tenho mais coisas, mais informativos. Tem o Facebook, que lá também tem uma comunidade bacana, tá ok? Espero que vocês tenham assimilado. Hoje eu falei bastante e deve ter algumas pessoas que talvez nem entenderam muito bem tudo isso daqui. Mas é um bom momento para reflexão da gente, o feminino e o masculino dentro da gente, tá ok? Espero vocês na próxima e obrigada pelo tempo que vocês ficaram aqui comigo, tá bom?